Vamos falar hoje sobre um jogo psicológico, um que muita gente está jogando sem nem saber que entrou em campo. Um jogo com regras invisíveis e onde o prêmio é sempre o controle. A ideia aqui é decodificar cada movimento desse jogo para que ninguém mais precise ser só uma peça no tabuleiro de outra pessoa. Essa sensação de estar se apagando, esse é o primeiro alerta. É como sentir a própria identidade se desfazendo, sabe? Sem entender direito como ou por quê. Mas isso não acontece do nada. É o resultado de um processo muito sutil, feito para passar despercebido. Então, a grande pergunta é: como é que funciona essa engenharia de controle? Nosso objetivo aqui é bem direto: transformar a confusão em clareza. A gente vai jogar uma luz em cima dessas engrenagens que operam no escuro. Vamos lá. Olha, a melhor maneira de enxergar essa dinâmica é pensar num jogo perverso. Isso não é uma briga aberta, com gritos, com discussão clara. É um campo de batalha mental, onde uma pessoa joga para vencer a qualquer custo, enquanto a outra, muitas vezes, nem percebeu que o jogo começou. Para a gente começar, precisamos fazer uma mudança de perspectiva que é fundamental. O erro mais comum é tentar entender a dor por trás das atitudes do manipulador. Mas aqui a gente vai focar em outra coisa. Vamos tentar entender a mentalidade, a lógica que guia cada uma das suas jogadas. E aqui, o Dr. George Simon nos dá uma chave de entendimento que é, nossa, crucial. A maioria das pessoas funciona numa base que ele chama de neurótica. A gente sente culpa, ansiedade, a gente tenta consertar os nossos erros. O manipulador, por outro lado, está em outra caixinha, a do transtorno de caráter. A lógica é outra. Ele não está sofrendo por um trauma, ele está lutando para vencer. E a arma principal nesse jogo é a tal da agressão encoberta. Esquece aquela imagem do agressor óbvio, sabe? Aqui, a agressão vem disfarçada de preocupação, de lógica ou até mesmo de vitimismo. O objetivo é sempre o mesmo: controlar, mas sem nunca parecer o vilão da história. Isso nos leva ao ponto mais importante desta primeira parte. Tentar curar ou ajudar o manipulador é cair direto numa armadilha. As ações dele não são um pedido de socorro. São movimentos calculados num tabuleiro, com um único objetivo: obter controle e dominação. Certo, agora que a gente entendeu a mentalidade do jogador, vamos dar uma olhada no manual de instruções dele. Como é que essa mentalidade se transforma em ações concretas? Vamos desconstruir as táticas usadas para construir essa prisão emocional passo a passo. O processo de manipulação raramente é aleatório. Ele segue um roteiro bem previsível, um ciclo que tem basicamente 3 fases. Começa com a isca, que cria aquela conexão que parece mágica. Depois evolui para o isolamento, que vai cortando as redes de apoio. E tudo isso culmina no vício, que prende a pessoa num ciclo de dependência emocional. Essa primeira fase é a mais encantadora e, por isso mesmo, a mais perigosa. O espelhamento não é uma conexão de verdade, é uma fase de reconhecimento. O manipulador se torna um reflexo perfeito dos sonhos, medos e valores da outra pessoa, não porque ele compartilha daquilo, mas porque ele está coletando dados. A pessoa que está sendo alvo acredita que finalmente encontrou uma alma gêmea, alguém que a entende como ninguém, mas na realidade ela está sendo escaneada. Cada vulnerabilidade compartilhada, cada sonho confessado, vira munição que vai ser usada mais tarde para controlar e desestabilizar. Depois que a isca é mordida, o jogo muda. O manipulador introduz o reforço intermitente, que é a mesma técnica que vicia as pessoas em máquinas de caça-níqueis. Ao alternar de forma totalmente imprevisível entre afeto e frieza, recompensa e punição, ele literalmente altera a bioquímica do cérebro da vítima, criando uma dependência poderosíssima. Essa citação é a chave para entender a armadilha. A pessoa não fica presa por amor, mas sim viciada nesse ciclo de dor e alívio. Ela começa a viver pela esperança do próximo dia bom e aceita todo o resto só para ter aqueles breves momentos de afeto que, na verdade, não passam de migalhas de controle. E além desse ciclo principal, o manipulador tem uma verdadeira caixa de ferramentas. O gaslighting faz a pessoa duvidar da própria sanidade. A inversão de culpa transforma a vítima no agressor. O isolamento corta todas as linhas de ajuda. E o silêncio calculado é uma forma de tortura psicológica que pune pela ausência. Cada ferramenta tem um propósito: minar a realidade da pessoa e fortalecer o controle dele. Ok, já entendemos o jogador e o manual do jogo. Agora vem a parte mais importante: como virar essa mesa. Ou melhor, como sair completamente do tabuleiro.
Essa sessão é sobre estratégia, defesa e, acima de tudo, sobre recuperação. E aqui está a regra de ouro para se libertar. Não se trata de tentar ser mais inteligente ou mais manipulador. A única maneira de vencer este jogo é se recusar a jogar. O desengajamento não é fraqueza, é a sua maior força. Uma tática poderosa para esse desengajamento é o método da pedra cinza. A ideia é simples: se torne um alvo desinteressante. Seja uma pessoa chata, sem reações emocionais. Sem as respostas que ele busca, o manipulador perde o interesse, porque o jogo deixa de fornecer aquele suprimento emocional de que ele tanto precisa. E isso nos leva a uma pergunta fundamental. Se a principal motivação dele é o controle e a reação emocional, qual seria, então, o seu maior medo? A resposta é simples e profundamente poderosa: indiferença. Ser ignorado é devastador para um narcisista, porque retira todo o poder que ele acredita ter sobre a outra pessoa. A indiferença o deixa sozinho com o próprio vazio, sem o combustível emocional que ele usa para se sentir real. Se recuperar é um processo de reivindicar o seu foco. Pare de tentar adivinhar o porquê das ações dele e foque no o que elas causam em você. Defina limites claros e negociáveis, priorize o seu bem-estar como um ato de sobrevivência. E o mais importante, recuse-se a continuar sendo um espectador na vida e no drama deles. É crucial internalizar essa verdade para conseguir se curar. A manipulação vivida não foi um fracasso pessoal, foi a execução bem-sucedida de uma estratégia. Cada silêncio, cada inversão de culpa foi um movimento calculado num jogo que só agora dá para ver com total clareza. E para finalizar, fica esta reflexão. Abandonar o jogo não é um ato de desistência, é o ato final de protagonismo. Ao se recusar a ser um personagem secundário na história de outra pessoa, você finalmente se torna o autor da sua própria. E essa, no final das contas, é a única vitória que importa.